Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs. É com grande alegria que cumprimentamos fraternalmente a todos e a todas que estão mais uma vez aqui conosco, aproveitando esse espaço de reflexão proporcionado pela Sociedade Espírita Jesus da cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul. Nós, com muita alegria, trazemos um tema de O Livro dos Espíritos, dos itens 920 a 933, que tratam a respeito da felicidade. Esse é um assunto que nós costumamos ouvir com muita frequência, especialmente nos nossos dias, nesses tempos em que se fala muito a respeito da felicidade e que o ser humano tem buscado cada vez mais como uma meta, como um objetivo de vida. Afinal de contas, quem não deseja ser feliz? Quem não deseja para si, para sua família, para os seus entes queridos, a felicidade? E essa felicidade passou a ser, de certo modo, uma métrica, um parâmetro, um padrão que nós buscamos de forma muitas vezes inconsciente. Não paramos para pensar exatamente no conceito, no que isso significa, mas entendemos que, afinal de contas, como eu quero ser feliz, isso deve ser uma coisa boa, portanto deve ser um objetivo na minha vida. Então nós vivemos muitas vezes na busca desta felicidade. Porém, essa mesma felicidade que nós vivemos em busca, ela foge por entre os nossos dedos com muita facilidade, porque parece que ela nunca está verdadeiramente ao nosso alcance. Quando nós estamos chegando perto, ela escorrega pelas nossas mãos. Quando nós imaginamos atingir a felicidade parece ter um novo sentido, um novo significado, e esse ciclo infindável acaba nos frustrando muitas vezes, nos tornando até mais infelizes do que se simplesmente não pensássemos a esse respeito. Então, existem aqueles de nós que sequer pensam a respeito disso e aqueles de nós que buscam até com uma certa intensidade ou um frenesi essa felicidade para si. O que a doutrina espírita vem nos dizer a respeito disso? Primeiro, é importante nós salientarmos que existe uma condição que é inerente ao fato de nós vivermos num mundo como a Terra. Um mundo que é classificado lá em o Evangelho segundo o Espiritismo como de provas e expiações. Porque os seres que aqui reencarnam, habitam, estão passando ou por um processo de provações, ou seja, de verificação dos conhecimentos, assim como uma prova na escola, ou de expiação, ou reparação dos equívocos do nosso passado. Então, no momento em que nós estamos sendo testados, provados ou reparando faltas, é inevitável que nesse caminho nós tenhamos desafios. E esses desafios nos desacomodam, nos tiram muitas vezes o sono e necessariamente a felicidade como nós a imaginamos, como um estado em que não há nenhuma dor, nenhum sofrimento, em que tudo é alegria, até mesmo euforia, ele não pode ser atingido num mundo como esse. Essa é a primeira lição que o estudo da doutrina espírita nos permite. Não existe felicidade completa num plano da vida como a Terra, porque é impossível. É impossível essa felicidade que é pleno gozo, que é a pura felicidade. No entanto, a doutrina espírita vai além, porque ao mesmo tempo que ela nos diz que a felicidade completa na Terra não é possível, ela nos oferece um conceito de felicidade que não é exatamente o mesmo que costumeiramente nós consideramos, que não é necessariamente o senso comum. Não é o pleno gozo, não é a felicidade como sinônimo de alegria, mas é uma felicidade que pode sim ser alcançada de forma até muito simples, em que, se nós respeitarmos o preceito, o que ela significa, se nós levarmos isso como pauta de vida, certamente seremos mais felizes e menos frustrados.
E esse conceito de felicidade, ele tem dois aspectos. Ele foi perguntado por Kardec lá no item 922 do Livro dos Espíritos, quando ele afirma que a felicidade terrestre aqui nesse plano da vida, ela é relativa à condição de cada um. Ela pode ser vista de formas diferentes dependendo de quem está olhando. O que é felicidade para um, continua Kardec, pode constituir a desgraça de outro. Haverá, contudo, pergunta, algum critério de felicidade que seja comum a todos os homens? E aqui um ponto importante. Quando Kardec pergunta a todos os homens, nós não nos cansamos de falar disso, é uma linguagem onde ele está falando do ser humano, não é do homem gênero masculino. Mas vai além, do ponto de vista filosófico, quando nos referimos a homens e não a espíritos, é porque nós estamos falando dos espíritos encarnados, ou aqueles que estão no plano físico da vida. Não necessariamente a pergunta se direcione aos espíritos desencarnados, porque ela foca nessa especificidade dos homens, ou dos seres humanos encarnados. E aí a resposta, e por que a gente está fazendo essa observação? Porque na resposta a gente vai ter dois enfoques, como já comentamos. Mas um deles diz mais respeito ao homem encarnado do que o outro. Mais respeito, os dois dizem respeito a qualquer situação, mas especialmente ao homem encarnado. Com relação à vida material, respondem os espíritos, felicidade é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila, que significa dizer que nós vivemos de acordo com a lei de Deus, que cumprimos com os nossos deveres, o que podemos chamar também como a paz do Cristo, ou seja, aquela paz operante do trabalho no bem, da consciência tranquila por fazer a coisa certa, o que nem sempre significa dizer que é a paz do mundo, porque a paz do mundo pode ser a ociosidade, a paz do mundo pode ser a corrupção, a paz do mundo pode ser aquilo que agrada à coletividade, mas não agrada a Deus. Então, com relação à vida moral, primeiro, a consciência tranquila. E segundo, a fé no futuro. Porque o nosso futuro passa a ser mais do que a vida material. O futuro passa a ser a vida do espírito. A gente já não tem mais limites para esse futuro. Ele pode ser daqui 1000, pode ser daqui 2000, pode ser a eternidade, tantos anos à frente. Então, nós não estamos preocupados em restringir esse futuro para alguma coisa, como, por exemplo, daqui 10 anos, ou pensando apenas que com a morte da vida do corpo físico morremos e deixamos de existir. Então, essa fé no futuro significa dizer nós temos fé de que o futuro será melhor, mas ele não vai ser um futuro de curto prazo, vai ser um futuro que se alarga ao infinito. Esse conceito de felicidade tem, do ponto de vista do encarnado, uma questão que é, digamos, se destaca para os encarnados, que não faz tanto sentido assim com os espíritos desencarnados. E como o foco da pergunta de Kardec é falar sobre os homens, aqueles que estão encarnados, esse vai ser o destaque que nós vamos dar para nossa pequena fala, conversa aqui com os amigos nesse momento, que é a posse do necessário. Então nós vamos analisar a felicidade sob esse viés, sob esse ponto, que é a posse do necessário. E a primeira pergunta que nós nos fazemos, e não poderia ser diferente, mas o que é necessário? O que é o necessário? O que significa necessário? É uma pergunta bastante abrangente e que faz a gente refletir. O que significa necessário? Porque, mais uma vez, nós poderíamos nos perguntar, bom, mas necessário para um pode não ser o necessário para o outro. É o próprio conceito de necessidade aqui que precisa ser expandido, para que nós possamos diferenciar muito bem o que é necessário daquilo que é supérfluo, daquilo que é secundário. Como essa não é uma tarefa fácil, nós vamos fazer aqui alguns exercícios de reflexão, mas são exercícios bem genéricos, bem gerais. Vai depender de cada um que nesse momento está refletindo conosco, parar e pensar sobre a sua própria vida,
sobre os seus próprios hábitos, sobre as suas próprias decisões, sobre os seus costumes, e a partir daí responder a si mesmo e não a ninguém mais o que é necessário. Será que eu tenho um conceito de necessário, de necessidade que é compatível com o que realmente é necessário, ou eu estou inflacionando ou inflando esse conceito além dos limites que seriam considerados ideais para se ter uma vida feliz? O primeiro problema que nós vamos trabalhar aqui para tentar identificar o necessário é o problema da comparação. O que é o problema da comparação? É esse desejo que nós temos muitas vezes de nos compararmos aos outros. O problema da comparação é um problema que nos ajuda a compreender melhor quais são as nossas verdadeiras necessidades. Será que nós estamos diante de uma necessidade legítima? Alguma coisa que eu preciso de fato? Ou isso é apenas fruto da comparação? E para começar essa reflexão, nós lembramos uma história de uma história contada por hoje uma pessoa que tem muitas posses, um bilionário. Ele conta a história quando ele começou a juntar os seus primeiros recursos, e ele tinha uma meta muito clara. Ele queria ser um milionário. Não tinha muito dinheiro, mas ele queria ser um milionário. Trabalhou muito, foi aprendendo como lidar com o dinheiro, como lidar com os recursos materiais, porque isso também é alguma coisa que se aprende, e o bom emprego da riqueza é alguma coisa que nós precisamos de fato aprender a fazer, porque se estamos nesse plano da vida, lidando com coisas materiais colocadas em nossas mãos por Deus, nada mais justo do que lidarmos com isso de forma séria e respeitosa, competente. O que não significa dizer que esses recursos vão ser usados apenas para mim, porque seria por egoísmo. Mas vamos lá. Então esse homem trabalha, investe, lida bem com esses recursos e ele se torna um milionário. O que acontece é que quando ele chega nessa condição, ele olha para o lado e ele percebe que existem muitos outros homens milionários. E aí ele se pergunta, bom, existe muita gente como eu não imaginava que eram tantos. Quando não era milionário, eu não imaginava isso. Agora que eu sou um milionário, eu percebo que existem outros que são multimilionários, que têm mais de 1 milhão. Então ele continua trabalhando, investindo, lidando com aquele dinheiro, fazendo parcerias, negócios, sociedades, e aí ele se torna um multimilionário. Quando ele se torna um multimilionário de 2 dígitos, lá com seus 30 milhões, ele percebe que isso era muito bom, mas existiam homens que eram bilionários. E aí então ele continua na sua jornada buscando se tornar um bilionário. E ele consegue. Quando ele se torna um bilionário, nesse momento, ele se dá conta da caminhada que ele estava fazendo e para se perguntar, mas afinal, onde que está a felicidade? Porque agora que eu sou um bilionário, para onde eu vou? O que é a minha meta? Qual o caminho que eu devo seguir? Então ele sente um vazio nesse momento e passa a questionar as suas próprias decisões, suas atitudes, para tentar dar um sentido para a sua vida. Ela não podia ser apenas uma vida de pura acumulação. Esse exemplo, que é um exemplo baseado num fato real, nós não citaremos nomes aqui para não expor ninguém, mas no sentido de que nós possamos raciocinar a respeito dessas metas que nós vamos colocando, mas que quando nós alcançamos a meta, o que nós fazemos? Nós nos comparamos com os outros que já estão naquela meta. Eu queria um carro 0 km, eu consigo comprar um carro 0 km. Aí alguém na minha cidade, na minha vizinhança, no meu bairro, compra outro, só que um modelo um pouquinho melhor do que o meu. Aí vem aquela frustração, porque alguém tem um melhor, tem alguma coisa a mais. Não, mas então na próxima troca eu vou ter um carro melhor. E assim a gente sempre, por nos compararmos com os outros, nós deixamos escapar esse conceito de felicidade. Ele se torna alguma coisa escorregadia. Porque eu não sou feliz com aquilo que eu tenho, que eu adquiri, porque alguém tem mais do que eu.
Então, o que nós precisamos raciocinar sempre que nos colocarmos nessa condição? Primeiro, não nos colocarmos nessa condição. Não buscarmos alguma coisa porque os outros têm. Esse problema da comparação só pode ser superado se nós não nos compararmos. Então, quando eu vou impor para mim mesmo uma meta, um objetivo para ter alguma coisa, o primeiro cuidado que eu preciso ter é o seguinte: eu preciso disso para atender o quê? Uma demanda minha, da minha família, alguma questão de saúde, alguma questão de conforto, alguma questão premente de uma necessidade real? Ou isso é apenas uma forma de comparação? Que eu estou comparando o que eu tenho, o meu patrimônio, as minhas posses, ou os meus desejos, porque alguém já tem. Isso nem sempre significa dizer ter recursos, isso muitas vezes significa dizer ter experiências. Se alguém fez uma viagem para algum lugar bacana, eu também quero fazer, porque afinal de contas, só que vai ter que ser um lugar um pouco melhor do que aquele que o outro foi, para que eu possa dizer que eu fui num lugar melhor, para que eu possa me sentir melhor ou mais valorizado, que tenha mais valor do que o outro, porque eu consigo fazer coisas mais extravagantes do que o outro. Então essa não é, de fato, uma necessidade real, verdadeira. Ela é apenas fruto da inveja. Eu preciso parecer melhor do que o outro. Quero ter aquilo que os outros têm ou mais. Isso faz com que muitas vezes nós busquemos viver, do ponto de vista da matéria, das questões cotidianas, dos nossos compromissos materiais, num padrão de vida que não é sustentável. A nossa renda está num determinado patamar X e o nosso padrão de vida está num patamar 2x. Sempre acima daquilo que é o valor que eu realmente consigo manter. Quando que idealmente eu deveria viver até um nível um pouquinho abaixo desse padrão financeiro, para que aí eu tivesse uma segurança, alguma tranquilidade para evitar os infortúnios que são normais pela falta da previdência, dos cuidados que são necessários. Encontramos também reflexões nesse sentido em O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre a educação moral lá na Lei de Conservação. Bom, então, meus amigos, muitas vezes nós buscamos ter esse padrão de vida acima das nossas condições, não porque esse padrão seja necessário, não porque eu precise disso, mas porque eu estou num meio, num ambiente em que as pessoas com as quais eu convivo estão naquele padrão de vida. Então eu preciso alcançá-las ou superá-las. Mas eu também não sei quais são as dores, as dificuldades, ou se aquele padrão é sustentável para o outro. Talvez o outro esteja de fato vivendo até abaixo daquilo que é possível para ele. Mas para mim seria viver muito acima quando eu me comparo e tento nivelar essas duas coisas. Hoje nós temos ainda o acréscimo das redes sociais que expõem com mais ênfase, com mais facilidade a comparação, porque é muito mais fácil saber como o outro vive, aonde o outro está, como ele está, os seus hábitos de consumo, porque isso está sendo mostrado o tempo todo. Não foram as redes sociais que inventaram a inveja, mas elas só deram mais vitrine, mais oportunidades para que a gente pudesse exercitar essa paixão má dentro de nós. Não é culpa da rede social, mas isso nos expõe a mais comparação. É um cuidado necessariamente que nós precisamos ter. E aí então nós precisamos novamente nos perguntar: será que o estilo de vida, o padrão de vida que eu tenho, as escolhas que eu faço, o consumo que eu tenho, ele é uma necessidade que está atendendo alguma coisa íntima, ou ele é apenas uma necessidade que eu imponho a mim mesmo, fruto da comparação com o que os outros têm? Eu preciso me perguntar, não há resposta para isso. Claro que nós, naturalmente, à medida que nós vamos nos tornando mais, vamos refletindo e amadurecendo mais, nos tornando mais maduros, esse problema ele vai desaparecendo, essas coisas vão fazendo cada vez menos sentido. Talvez não faça sentido nenhum para você, mas talvez faça sentido para alguém que você conhece. Talvez tenha feito sentido para você num outro momento. Então vamos refletindo juntos.
precisamos nos questionar se as ações que nós estamos realizando, os hábitos de vida, o nosso trabalho, as coisas que nós estamos fazendo, se eles são necessidades reais ou são coisas que na verdade estão tirando o nosso sono, que estão impondo um cansaço, impondo um estresse absolutamente desnecessário que poderia ser evitado, porque aí sim nós teríamos uma vida mais feliz. A posse do necessário ou a necessidade precisa estar ligado àquilo que eu considero necessário para atender demandas minhas, independente da comparação com os outros. Ele não vai se tornar uma necessidade porque o outro tem diferente, eu tenho mais. Ou porque no meio que eu vivo, as pessoas vivem de uma determinada forma. Esse conceito de necessidade não vai ser compreendido, não vai ser identificado se nós ficarmos nos comparando com os outros. Adiante, ainda em O Livro dos Espíritos, no item 926, nós temos um conceito de riqueza, que é muito interessante. Porque o conceito de riqueza que nós temos, assim como felicidade no senso comum, é diferente daquilo que a doutrina espírita nos apresenta. No senso comum, riqueza é ter muito. Quanto mais tem, mais rico. Esse é o conceito que nós temos de riqueza. Em O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E aí os Espíritos respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Os males do mundo são fruto das necessidades falsas, fictícias que nós criamos. Vejam que interessante. A muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. Isso resume tudo que a gente já falou até aqui, nesta nossa reflexão. Mas seguindo, aqui vem o conceito de riqueza, que é muito interessante. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Portanto, o conceito de riqueza material para os espíritos não é rico aquele que mais acumula, mas aquele que menos necessidades tem. Porque quanto mais eu me aproximo da posse do necessário, tirando as extravagâncias, mais feliz eu sou, pelo próprio conceito de felicidade. Então o conceito de riqueza não podia ser um conceito de acumulação. Ter mais não me torna mais feliz. Ter menos necessidade, sim. O que não significa dizer que eu posso ter muitas posses. Mas o ter essas posses não me torna escravo delas. Eu vou ser aquele que vai saber administrar, vai saber dar bom proveito para aquilo. Mas eu não vou estar preso àqueles recursos, àquele patrimônio, porque, para mim, a riqueza não está naquele patrimônio. A riqueza está em não precisar de todo aquele patrimônio para ser feliz. E aquele que não tem, de fato, que não consegue atingir um patrimônio do ponto de vista mundano de riqueza, ele se tornará rico na medida em que tenha menos necessidades. Então vejam só que interessante. Tanto que hoje, no nosso mundo, no nosso meio, é muito comum nós ouvirmos falar de alguns conceitos, como por exemplo do minimalismo e do essencialismo. Algumas pessoas hoje têm refletido a respeito desses pontos que são muito parecidos, mas com pequenas diferenças. O minimalismo ele é um movimento, uma filosofia de vida, de hábito, de consumo, que se resume no seguinte: quando menos é mais. Ter menos, mas ter aquilo que eu realmente preciso. E o que eu tenho é útil para mim, exerce uma função. Eu não tenho alguma coisa que não exerce uma função. Então não significa não ter nada, não significa ter o mínimo, não é esse sentido. É ter aquilo que tem com uma utilidade. Então eu não compro coisas que eu não vou precisar, por exemplo, que eu não uso, que eu vou usar uma vez na vida e deixar guardado, ou coisas que simplesmente servem como um item decorativo, mas que não exerce uma função dentro da minha rotina. Então as coisas elas precisam ter utilidade. Esse é o movimento minimalista. Enquanto que o movimento essencialista ele fala
sobre o fazer menos, mas fazer melhor. Ou seja, não é sobre as coisas que eu tenho, mas sobre as coisas que eu faço. E o que eu faço precisa ter utilidade. É o bom aproveitamento do tempo, é fazer o essencial. E essas duas coisas, tanto o minimalismo como o essencialismo, conversam, dialogam perfeitamente com o conceito de felicidade e de riqueza que a doutrina espírita apresenta em O Livro dos Espíritos, porque é, de fato, no momento em que nós temos menos necessidades, eu não preciso ter tantas coisas, porque eu não preciso de coisas para preencher o meu vazio existencial, e eu não preciso fazer muitas coisas, porque eu começo a ter foco naquilo que realmente importa e procuro fazer bem feito, porque aquilo tem um sentido profundo para mim. Então vejam que a doutrina espírita dialoga inclusive com esses movimentos mais recentes, mais novos, que tratam desses temas, que de certa forma dialogam com a questão da posse, dos recursos materiais. Então nós concluímos, meus irmãos, já encerrando, partindo para o encerramento da nossa reflexão, de que a questão da felicidade não está em nós nos perguntarmos se eu sou feliz, se eu não sou feliz, ou ficarmos assim numa paranoia de tentar a felicidade a todo preço, a todo custo, e quanto mais parece que nós nos esforçamos para ser felizes, menos felicidade nós temos. Mas sim, a felicidade tem a ver com a capacidade de nós refletirmos sobre as nossas necessidades. E à medida em que nós vamos aprofundando essa reflexão, pensando cada vez mais, agindo não por impulso, mas pela reflexão daquilo que é bom para mim, independente dos outros, do que os outros pensam, do que os outros dizem, como os outros vivem, quando isso deixa de ser um problema, os outros deixam de ser um problema, eu passo a viver de forma autêntica, com base nos meus valores, nos meus princípios, e reduzindo cada vez mais as minhas necessidades, eu vou me tornando uma pessoa mais rica, uma pessoa mais feliz. Isso são algumas reflexões importantes. Alguém poderia se perguntar, bom, mas nós somos espíritos imortais, nós precisaríamos estar nos preocupando tanto com essas coisas? No momento em que esse espírito imortal está encarnado, lidando com as coisas materiais no seu dia a dia, ele também precisa saber como lidar com isso para não se comprometer espiritualmente. E é claro que a doutrina espírita nos auxilia nesse sentido. Do contrário, que utilidade teria uma doutrina que apenas nos ensinasse a viver depois da desencarnação? São as reflexões que nós gostaríamos de compartilhar, meus amigos, pedindo que os benfeitores amigos nos amparem, nos permitam boas reflexões a respeito deste e de outros temas proporcionados aqui nesse espaço de reflexão, e que possamos buscar também na leitura o aprofundamento desse tema, nas suas referências aqui citadas, rogando ao Mestre Jesus que nos permita o entendimento e a compreensão de nós mesmos, da vida, nos tornando pessoas mais úteis, mais ricas, mais prósperas, não necessariamente do ponto de vista material, como o mundo assim o imagina, mas como espíritos imortais que somos. E até a próxima. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui.